Muito bom dia, espero que todos estejam me vendo e ouvindo. O áudio está legal? Espero que sim. Muito bom dia. Estamos aqui com o barulho das cachoeiras, da água, mas porque a porta está aberta, é um barulhozinho até agradável, né? Espero que não atrapalhe. Bem, vamos dar início, né, a nossa EBD de hoje. Não é uma aula, né, de uma hora, mas é um resumo breve do estudo de hoje. Esperamos que algumas dúvidas, né, sejam dissipadas, sejam esclarecidas. Vai ser um momento assim bem prazeroso, né? Na presença dos irmãos, na presença dos amigos que nos assistem. Para quem não me conhece, eu sou Marcelo Messias, sou professor, digamos, substituto, né, da EBD, da classe dos Vencedores por Cristo, da Primeira Igreja Batista em Bicuda Pequena. E hoje nós continuaremos a lição da revista Palavra e Vida, do segundo trimestre de 2020. A vida de Paulo, uma série de 13 lições que fala sobre a vida de Paulo. O primeiro estudo, né, onde eu tive a oportunidade de estar lecionando, falava sobre a conversão que mudou a história. O segundo estudo, semana passada, com a nossa irmã Cláudia, ela falou muito bem sobre a universalidade da obra de Cristo, né? Foi para todos, que atingiu a todos, né? E hoje nós daremos continuação, onde nós falaremos sobre não as obras, sim a graça. Obras e graça. Vamos definir cada uma delas e ver o real significado desses termos para nós no dia de hoje, né? Estudo de hoje. Eu agradeço aos irmãos aí que estão nos acompanhando pelo Facebook, as irmãs Virgínia Andrade, Rosiane, Adriano. Nós temos também a Cristiane, que com certeza somarão a nós nesse momento. Bem, irmãos, a nossa lição de hoje, não as obras, sim a graça, ela tem como texto básico, né, Efésios 2, versos 8 e 9, né, onde diz, no verso 8, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. No verso 9, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Repetindo, Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Lido o texto básico, remetendo ao tema de hoje, que é não as obras, sim a graça, nós estamos falando de algo maior, né? Estamos falando de algo maior. O objetivo, né, final é aquilo que todos nós estamos caminhando cada dia, dando mais um passo nessa trajetória em busca dessa coisa. Que coisa é essa? Salvação, né? Quando o escritor, o saudoso pastor Exaltino, né,
Gomes Coelho Filho, ele escreveu essa lição, essa série de lições sobre a vida de Paulo, né? Na verdade, assim como o próprio Paulo, escreveu para dar essa definição de salvação. O que significa salvação? Que todos devem buscar. E ela está para todos, né? É um texto muito bonito, está lá em Atos, que diz: em nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos ou possamos ser salvos. Esse nome, né, sabemos nós, Jesus Cristo. Então, a salvação é algo dada por Jesus. Nós não podemos simplesmente procurar essa salvação em nenhum outro nome, ou homem, ou sistema, ou religião, que não seja o nome de Jesus Cristo. Isso é fato, né? É bíblico, é verdadeiro. Agora, salvação. O que significa salvação? Né? Porque se eu busco salvação, se eu quero me salvar, é porque eu estou numa condição de condenação, né? Todos pecaram, a Bíblia diz isso, né? E o salário, resultado, a recompensa do pecado é a morte, né? Todos pecaram, destituídos estão, separados estão da glória de Deus, né? Se todos pecaram e o salário desse pecado é a morte eterna, né? Condenação, o plano de salvação ele remete isso a uma possibilidade, e essa salvação é na pessoa de Jesus Cristo, né? Então, vamos imaginar de uma maneira muito simbólica e prática que a graça, onde entra a graça, né? Então, nós vemos que a salvação ela é no nome de Jesus Cristo, né? Fé, ter fé em Jesus Cristo, né? Ele não está presente aqui, não é visível, mas nós sabemos que ele existe, né? Porque ele, quando foi aos céus, deixou, né? Está lá em João 16, um ajudador, que é o Espírito Santo, que está conosco, né? E o nosso corpo é o templo dele. Então, nós estamos em espírito, né? E em esperança, aguardando o retorno de Jesus. Então, buscar a nossa santificação, estarmos prontos para esta hora tão esperada. Temos que esperar em Cristo esse momento. Mas o pecado, ele está ao nosso redor. O inimigo está trabalhando. E quem tem essa fé verdadeira nesse nome que é Jesus Cristo, ele, até Paulo, né? Ele, por ser um fariseu, ortodoxo, guardador da lei, ele viu que nada daquele conhecimento que ele tinha salvava, mediante a lei, buscando a lei, os preceitos da lei, como está lá no Pentateuco, né? O Torá, que significava a lei de Deus, né? São mais de 500 preceitos, né? Quando alguém fala a lei antiga, não é aquelas 10 que Deus deu para Moisés, para o povo seguir, não, os 10 mandamentos, não. São os preceitos, lá em Deuteronômio tem listado uma série deles, mais de 500, quase 600 preceitos. Um homem muito capaz, ele talvez atingiria 300, 400 preceitos daqueles. Mas não era perfeito e ninguém conseguia atingir. Humanamente falando, é impossível. Então, nós temos que estar pensando de uma forma assim. Se a fé é pelo ouvir a palavra de Deus, e Jesus Cristo é o autor e consumador da nossa fé,
E nenhum outro nome há dado entre os homens pela qual possamos ser salvos. Então nós temos que realmente, biblicamente, isso verdadeiramente, aguardar no nome de Jesus. Tendo fé, buscando a Jesus, porque Ele está conosco através do Espírito Santo. Assim, nós produziremos frutos, geramos frutos, né? A que a lição está nos dizendo, né? Esses frutos são obras, é o resultado da nossa fé. Quando eu busco a Jesus, eu tenho fé nesse nome, vou caminhando em busca, né, da vida eterna, da salvação, né? Eu estou verdadeiramente depositando minhas esperanças, minha fé nesse nome, né, Jesus. Então, num exemplo bem simbólico, prático, eu queria dizer, vamos pensar assim: passado, presente, futuro. Aqui, 3 planos, né? Passado, presente, futuro. No passado, né, houve o quê? A justificação. Jesus estava lá. Nós tivemos a ação naquele momento? Não. Jesus se deu por nós, se fez pecado por nós, mesmo não tendo, né, nenhum pecado, né? Isso nós estamos falando lá de Jesus na justificação. Futuramente, nós veremos Jesus novamente na glorificação, onde Ele virá buscar a tua igreja, né? Vai nos transformar, né? Então, vai depender da gente? Não, não mais. Ele virá como juiz, vai buscar a tua igreja, nós seremos glorificados, transformados. E hoje, justificação, glorificação. E hoje nós temos a santificação, que está imposta a cada um de nós. Então, na santificação, eu tenho participação. Então, eu tenho que buscar, né? Mesmo tendo fé, né? Porque a salvação vem, né, no nome de Jesus, né? É pela graça de Deus, é por Ele ter dado seu Filho unigênito, nosso Salvador, né? Como propiciação dos nossos pecados, por Ele ter nos amado, nos colocado nesse mundo, nos sustentado, né? E o sangue dele, de Jesus, né, fez pecado por nós. A partir dali, crendo nesse nome, nesse Jesus, nós seremos salvos eternamente. E mais tarde, quando Ele voltar, nós seremos glorificados mediante esse ato que Ele exerceu lá no passado. Mas para isso nós temos que crer, ter fé e gerar frutos, tá? As boas obras, elas provêm da fé que eu deposito no nome de Jesus. Se convertido estou, transformado estou aqui na terra, consequentemente vou estar gerando frutos, né? Nós vemos que a lei, a irmã Cláudia colocou, lei e graça, né? Elas não são coisas totalmente separadas, tá? A lei, ela foi dada por Deus aos homens, né? E o fim da lei, o fim que eu digo no sentido de meta, de objetivo, no sentido de propósito, né, era chegar na pessoa de Jesus, né? O sacrifício de Jesus, ele foi o clímax, foi o objetivo da lei, porque só pela lei Deus sabia que os homens não poderiam nunca ser salvos. Mas nós vemos que quando Jesus morre no Calvário, naquele monte, aí consumou o objetivo dele aqui na terra. Ele obedeceu. A salvação é o ato de obedecer, né? Obedecer. Por que eu digo isso? Porque se você tem fé em Jesus, a fé vem pelo ouvir, você ouve a palavra de Deus, tem fé, crê, e não obedece as palavras daquele que te enviou, que é Jesus, não produz frutos, não gera frutos, você fica morno, fica frio, né? Você não está em comunhão com os irmãos, não está em comunhão com Deus. Porque os mandamentos novos, né,
que eu digo que Jesus, Mateus, ele resumiu todos os 10 mandamentos em apenas 2, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo. O que é amar ao próximo? É ajudar, é gerar obras, ajudar o próximo e render frutos, né? Porque lá em Apocalipse está escrito, né? Quando Jesus vir como juiz, né? Como estará em minhas mãos? Que eu vou ter para oferecer para Jesus? O que eu fiz nesse mundo por ele? Né? Ele deixou lá em Mateus 28, uma ordem para cada um de nós: ir de pregar o evangelho, toda criatura. Nosso principal mandamento é esse: amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo. Amando ao próximo, nós temos que falar das maravilhas de Deus para ele e de pregar o evangelho, né? Então, a fé lá em Coríntios, né, 11, 1 Coríntios 11 diz: a fé é o fim e fundamento das coisas que não se veem, mas ao que se espera. Então, eu não vejo a Cristo, não vejo o céu, mas eu aguardo na pessoa de Cristo um novo céu. Estar com essa esperança no meu coração, no seu coração, é o que nós devemos estar. Ajudando os irmãos, produzindo frutos, até o momento que Jesus, voltar. Então, Paulo, ele abdicou todos aqueles conhecimentos dele que não valiam de nada, porque a lei não salva ninguém, né? Mas sim a graça que foi nos dada, né? De graça, mas foi pago alto preço, né? Ele se fez pecado por nós. O pagamento foi o corpo, a vida de Cristo, né? Ele se deu por nós. Então, irmãos, muitos pensam que a salvação pode ser comprada, né? Muitos, na Idade Média, né? Os irmãos aí que já estudaram a Idade Média, né? A venda das indulgências, né? Onde os bispos colocavam lá: você tem que pagar as vendas, as pessoas compravam a salvação. Vários pregadores nos primeiros séculos também dessa forma. Então ela não pode ser barganhada, ela não pode ser comprada, e alguns também dizendo que ela pode ser adquirida através de boas obras, como alguns espíritas, né, acreditam que se você faz boas obras você consegue ser salvo. Não é assim, né? A Bíblia é clara: em nenhum outro nome dado há entre os céus e a terra pelo qual possamos ser salvos. Jesus Cristo é a nossa, né, esperança, né? E como eu disse aqui em Efésios, né, porque pela graça sois salvos por meio da fé. A fé é importantíssima nesse processo, né? E isto não vem de vós, né? A fé vem de vós, mas a graça não. A graça é dom de Deus, né? Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Não é algo transitório. Porque se fosse de obras, hoje eu fiz uma grande obra, estou salvo. Amanhã, depois, não fiz nada, não estou salvo. Não é assim. Devemos entender que a salvação ela é permanente. Se você é nova criatura, né, filho de Deus, você tem esse presente, digamos assim, veio de graça. Para você, é um título que você tem. Filho de Deus, você receberá a salvação, né? E nós, de uma maneira muito simples, muito calma, podemos falar de um tema tão polêmico, né? Muitas pessoas colocam que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, a fé e obras é a lei e graça. É muito claro, né? Nós devemos ter isso de uma maneira muito clara, esses termos, né? Nós vemos que nós estamos sendo salvos da morte, né? E por quem, né? Jesus Cristo.
Jesus Cristo nos salvou da morte. Porque se somos salvos em Cristo, se não fôssemos salvos em Cristo, seríamos condenados fora de Cristo. Então nós temos que estar ligados aqui na terra, na pessoa de Jesus Cristo, para estarmos sendo ligados lá no céu. Então é isso, salvos por Jesus Cristo, né? Vamos abrir um parênteses aqui. Cláudia, bom dia, né? Cláudia, sempre muito gentil. Nós temos aqui também o Adriano, né? Temos a Rosiane, Cristina Jandre, boa tarde Virgínia, boa tarde Célia Jacoldi, Maria Curvelo, Rosilene, Virgínia, Ana Maria Rosário, Cristiane. Nós temos muitos irmãos e amigos, né, assistindo esses breves momentos aqui da explanação do estudo de hoje, né, onde falamos sobre salvação acima de todos. Não pelas obras, não as obras, né, mas sim pela graça de Deus que foi nos dado. Gratuito, não imerecido, que não merecemos. Somos pecadores, com constantes pecados, mas nós recebemos esse algo tão valioso, né, de Deus, né, que nos salva. Né? Aí, diante desta graça de Deus, que nós possamos estar lutando cada dia para sermos melhores cristãos, produzindo boas obras. Aí sim, produzindo, gerando frutos, gerando, né, obras. Bom dia, meu pastor Levi, a nossa amiga e irmã Mariluce Lima, que está... Bom dia. Então a nossa conversa tá boa, né? Eu estou um pouco aqui não me prendendo às anotações, às lições aqui no estudo, mas tendo essa conversa, que na verdade ela é um breve resumo, né, da nossa lição de hoje, né? Então, irmãos, e vamos falar um pouco de graça, né? Falamos de obras, todos nós sabemos que tema bastante polêmica, né? Obra, resumindo, né, é o resultado de uma ação, de um trabalho, de um produto, né? É o resultado. E provém da obediência, né? Por exemplo, digamos assim, se eu peço a um amigo, a um irmão, para realizar uma obra, eu só vou ter a obra realizada se ele for obediente à minha palavra e realizar aquela obra. Aí eu, né, tenho a obra realizada. Então, Jesus, ele nos deixou uma obra a realizar e de pregar o evangelho. Então, nós temos que usar a obediência para realizar tal obra. É assim, é um processo, né? É o mandamento, a ordem, é a obediência para a realização da obra. Então, nós temos que estar realizando a obra. A obra é importante, mas a obediência para realizar a obra é muito mais, né? Porque não garantimos o resultado da obra. Por que eu digo isso? Porque quem convence a pessoa, o homem, a mulher do pecado é o Espírito Santo. Mas eu tenho que pregar, eu tenho que realizar a obra, né? Mas é muito importante, a irmã Cláudia está colocando ali, a obediência, né? A obediência é o fogo, é o que norteia, é o estopim, né? É a espoleta né? Que aciona, é o gatilho que aciona para a realização da obra, né? A obra é essa que é pregar o evangelho, é estar em comunhão com os irmãos, é ajudar o necessitado, e vários outros tipos de obras, né? Então a obediência vem, né, como sendo algo muito importante, sabendo que salvos seremos não pelas obras, não pela obediência, mas pela graça de Deus que foi nos dada lá naquele monte do Calvário. Não
no Monte Sinai, onde Deus entregou as tábuas dos mandamentos a Moisés. Não lá. O nosso monte não é aquele baseado na lei, nos preceitos, nos 10 mandamentos para o povo judeu, não. Aqueles são os que os da religião judaísmo, né? Eles acreditam. Mas para quem é convertido no Espírito Santo de Deus, Jesus Cristo, ele acredita que os mandamentos, né, eles são dados, né, por Deus, sim, são importantíssimos, mas resumidos na palavra de Jesus, onde diz que devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E como amar o próximo, olha só, como amar o próximo, né? Que adianta ter fé, amar o próximo se não tivermos obra? É como Tiago coloca lá na Epístola de Tiago, né? Que adianta ver o próximo, o irmão nu e não dar de alimento, não ajudar, né? Só a fé, ela é morta, né? Então, a fé sem obras, ela é morta. Tem que ter esse trabalho, tem que ter obras, né? Mas uma obra é a consequência da fé e não como algo que devamos ser salvos, né? Aí que está o perigo. É muitas de nós acreditarmos que é por obras que seremos ser salvos. Não, não é assim. É pela graça de Deus que nos foi dado, realizando pela obediência, né? Exercitando a fé em Cristo, realizando a obra aqui na terra, né? Até o momento que Jesus voltar. Tá claro isso? Espero que sim, né? São muitas anotações, mas o tempo é pouco, né? Vamos falar um pouquinho da graça, né? Que é a graça? É um dom imerecido, né? Um favor de Deus, né? Concedido por Deus a todos nós, né? Para a execução do bem e para a santificação. Olha aí, olha só, vamos estudar conceito. Falei isso agorinha, né? Olha o que é a graça. Dom sobrenatural, socorro espiritual, concedido por Deus, para conduzir as criaturas à salvação, para a execução do bem e para a santificação. Olha só, irmãos, que interessante. Falamos isso, né? Execução do bem é realizar a obra, né? Santificação é um processo, é algo assim extraordinário, na qual cada dia mais nós estamos mais preparados, mais santificados na presença de Deus. Não santos, que usa aquelas auréolas, né? Santinho, não, porque nós somos incapazes, né, de sermos santos, santinho, de alguém que não comete pecado, não é isso. Pessoas melhores, assim como, né, foi deixado para nós, né? Sede santos, né, porque fui santo. Sois santos, né? Ser santos é ser no sentido de ser separado, né? Esse santo que eu digo, que eu estou afirmando biblicamente, significa ser separado, né? E ser parado também me lembra o termo de igreja. Igreja, ela não foi chamada para dentro, mas para fora, né? Separação, ser separado do mundo, né? Quando fala que nós devemos ser santos, é ser separados, né? Para executar o bem, gerar frutos, né? Pela graça de Deus, única e exclusivamente pela graça de Deus, chegarmos à presença de Cristo e sermos aprovados por Ele e termos o nosso nome escrito no livro da Bíblia. Não é aí? Então, nós vemos aqui novamente alguns comentários, né? Irmão Levi, pastor Levi, né? Nós vemos aqui Nelim, Adriano, a irmã Cláudia. Então, irmãos, pode fazer perguntas. A irmã Cláudia deixou uma pergunta.
a irmã Cláudia, obra e graça, as duas andam juntas, né? Eu diria à irmã Cláudia que eu até esperava que fosse fé e obras andam juntas. Sim, fé e obras andam juntas. Se você tiver fé e não tiver obras, ela é morta. Se você tiver só obras e você não tiver fé, de nada adianta, porque salvação não é comprada por obras, né? Mas ela fez assim, obra e graça andam juntas? Sim. Não no aspecto da salvação, não, porque no aspecto da salvação, a obra não salva e a graça já é adquirida, tá? Ela salva. Pela graça de Deus, só somos salvos. Mas nós vemos que pela graça nós temos que gerar frutos, né? Nós temos que gerar frutos. Então, aí vem a obra, né? Aí vem a obra. Eu vou estar lendo aqui um verso, né? Lendo aqui um verso. Até que o nosso irmão, vou testar, né, a minha coragem. Qualquer um faz isso não, irmãos. Nem eu, por mim mesmo, não faria, mas eu vou testar aqui. O irmão Nelim está colocando ali Hebreus 5:9. Vamos ver o que o nosso irmão Nelim está dizendo em Hebreus 5:9. E sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Muito bem, irmão Nelim. Muito bem. Sendo ele consumado, o ato de salvação, né? É ali como propiciação dos nossos pecados, justificados em Deus, Jesus Cristo dando o pecado por nós, né? Ele é a causa da eterna salvação, então nós somos salvos por aquele ato, né? E mais para todos aqueles que lhe obedecem. A obediência é tudo, irmãos. A obediência é tudo nesse processo, né? Porque que adianta Jesus ter morrido no nosso lugar? Que adianta nós termos fé, não termos obras, né? Pelo fato de não sermos obedientes a Ele. Então nós temos que ter obediência, né? Mediante a fé para produzir as obras, né? Então, é importantíssimo. Muito bom texto esse de Hebreus 5:9, irmão Melinho. Vou soltar aqui, irmãos, um hino que eu separei aqui para os irmãos. Vamos ouvir este hino. Este pequeno musical, né, Maravilhosa Graça, os irmãos ouviram? Né? Maravilhosa Graça, hino do Inário, né? O cantor cristão. Cristiane, boa pergunta. A irmã Cláudia está testando aqui. A irmã Cristiane Augusto dos Reis, né, minha aluna, ex-aluna, disse assim: nos dias de hoje, podemos falar que vivemos pela graça ou pela lei? Pela graça, irmã Cristiane, pela graça, né? Nós vivemos abaixo da graça, né? Graça de Deus. Nós vivemos pela graça. Mesmo para aqueles que não têm essa fé em Cristo Jesus,
mas que eles devem ter nessa fé, eles devem crer, porque se não crer, né, não será salvo, né? Então, mas vamos terminar, né? Alguma outra pergunta? Outra? Não? Irmã Virgínia, faz uma pergunta aí. Não? Vou fazer um resumozinho então para finalizar, né? Para pensar e agir. Guardemos bem, né, as 3 lições nos dias de hoje. Primeiro, somos salvos pela graça, não pela lei. Romanos 3,20 diz: porquanto pelas obras da lei, nenhum homem será justificado diante dele, pois o que vem pela lei é o pleno conhecimento do pecado. 2. Somos salvos pela graça, por meio da fé. Não é a nossa fé que arranca alguma coisa de Deus, é a graça de Deus que nos oferece e nós a possamos pela fé. E 3. Nunca nos orgulhemos espiritualmente, pois nada somos e nada merecemos. É a bondade de Deus, o amor, a misericórdia, o perdão de Deus que nos dá tudo, para mostrar nos séculos vindouros a riqueza da sua graça, pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Então, essa é o resumo das 3 lições, né, de hoje. Então, irmãos, a última coisa, a obediência. Jesus veio à terra para executar o plano de Deus para a nossa salvação, né? A obra que Jesus realizou, né, foi o produto da obediência dele. João 14:31, Jesus disse: mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me mandou. Irmãos, esse versículo nele. Para finalizar, né? É algo assim muito bom quando a gente busca as verdades, né, bíblicas para a nossa vida, as lições, né? Afirma o seguinte: dizer que tem fé e crer, né, sem obedecer, é o mesmo que ouvir a palavra, né, de Deus e não executar a obra. A obra é importantíssima, mas você tem que, primeiro, ter fé, segundo, obedecer, né? Porque a salvação já está colocada, não nas nossas obras, não na nossa fé, mas pela graça de Deus. Amém, irmãos? Espero ter ajudado os irmãos neste estudo. Um bom dia a todos.